Abençoadas, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Vamos dar sequência hoje à nossa série de mensagens falando sobre os discípulos de Jesus. Vai ser o quarto sermão sobre Pedro. Diga Pedro. Quem está acompanhando desde o início essa série, diga amém. Glória a Deus. Quantos têm sido abençoados? Temos aprendido coisas preciosas da palavra do nosso Deus, não é verdade? A palavra de Deus é linda, maravilhosa, poderosa. E ela tem nos instruído em todo o caminho. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Glória a Deus. Dona Rita já olhou para o data show, né, Dona Rita? Para o telão, né? Já foi rapidinho para o céu, tá certo. Mateus 16, versículo 13. Podemos ler? Glória a Deus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, que dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos declarar junto essa expressão? Diga assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Meus irmãos, como eu falei, estamos nessa série de mensagens, estudando sobre a biografia dos discípulos de Jesus. Hoje é a quarta mensagem sobre Pedro. Antes da gente entrar na mensagem de hoje, é importante que a gente faça um exercício para que a gente lembre o que nós estamos falando até então. Depois que Pedro se tornou um discípulo de Jesus e passou a segui-lo em tempo integral, o primeiro ambiente que Jesus foi levar Pedro foi um ambiente de ressurreição. Vocês se lembram que a filha de Jairo havia morrido, e Jairo foi até Jesus para que ele fosse até a casa dele, para que fizesse um milagre na vida da sua filha. Por que Jesus levou Pedro para um ambiente de ressurreição? Esse foi o primeiro ambiente que Jesus levou Pedro depois que ele se tornou um discípulo. Porque Jesus havia dito para Pedro: Pedro, não temas, porque a partir de hoje eu farei de você um pescador de homens. Pedro era um pescador de peixes, mas a partir daquele momento ele seria transformado em um pescador de homens. E qual é a diferença de um pescador de homens para um pescador de peixe? Um pescador de peixe, pega o que está vivo, mata e coloca na mesa para servir de alimento. Mas o pescador de homens pega o que está morto, homens que estão no mar da morte, e dá vida de Deus, e dá senso de propósito, e dá senso de missão para aqueles homens que outrora estavam mortos, para que agora eles sejam vida para outras pessoas, alimento para outras pessoas. Essa é a diferença de um pescador de peixe para um pescador de homens. E para que Pedro tivesse sucesso na sua pescaria, para que ele pudesse ser um excelente pescador de homens, para que ele pudesse dar vida para homens que estavam mortos em seus delitos e pecados, ele precisava ter a convicção que Jesus tem poder sobre a morte. Então Jesus vai levar Pedro para um ambiente
de ressurreição. E Pedro vê Jesus ressuscitando a filha de Jairo, uma menina que tinha 12 anos e em virtude de uma enfermidade tinha morrido. O que Jesus estava ensinando para Pedro é o seguinte: Pedro, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre as circunstâncias da vida. O que Jesus estava falando para Pedro é: Pedro, tragada foi a morte pela minha vitória, eu tenho poder sobre a morte. E isso era muito importante, irmãos, porque tem muitas pessoas que no seu ofício de pescar homens, e nós precisamos entender que todo discípulo de Jesus é um pescador de homens, amém? Diga assim para o seu irmão: você é um pescador de homens. Diga assim: você tem a missão de dar vida para pessoas que estão mortas, amém? Todos nós somos pescadores de homens. E tem muitas pessoas que olham assim para algumas pessoas que estão longe do Senhor e falam: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa está no vício das drogas, isso aí não quer nada com nada. Olha só como que essa pessoa está distante de Deus, ela jamais poderá ser alcançada pelo poder do Senhor. Não, irmãos, Jesus tem poder sobre a morte. Não há alguém que esteja tão distante do Senhor que não possa ser alcançado pela graça dele, amém? Ele tem poder sobre a morte, e nós temos que crer nisso. A pessoa pode estar longe de Deus, ela pode estar no vício das drogas, o casamento pode estar destruído. Jesus tem poder sobre a morte, Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Eu sou um testemunho vivo disso. Quando o Senhor Jesus me alcançou, eu estava morto nos meus delitos e pecados, longe do Senhor, viciado em drogas, vivia na prostituição, mas o Senhor me alcançou para a honra e glória dEle, amém? Então, o primeiro ambiente que Jesus vai levar Pedro é o ambiente da ressurreição. O segundo ambiente que Jesus vai levar Pedro é para uma tempestade. Você se lembra? Pregamos 2 domingos atrás que em obediência a Jesus, os discípulos entraram no barco e foram fazer uma travessia de um lado para o outro. No meio da travessia, uma tempestade muito forte alcançou os discípulos. Eles ficaram atemorizados, achando que o barco iria a pique. E Jesus vem andando sobre as águas. Quando Jesus ele vem andando ao encontro dos discípulos, os discípulos com medo acharam que era o fantasma. Porque o medo ele é criativo, ele cria coisas que não existem, não é verdade? Quando uma pessoa está com medo, ela vai criar uma série de problemas em sua mente. E Jesus vem andando sobre as águas, eles pensam que é fantasma. E aí Pedro fala o seguinte: Jesus, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá andando até a sua presença sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro então, pela fé, ele sai do barco, coloca o pé sobre as águas, e ele experimenta de um milagre poderoso. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Ele anda sobre as águas, mas em determinado momento, ele começa a olhar para o vento forte, para a tempestade, e ele afunda. Ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a afundar. Ele grita por socorro, Jesus o socorre, e entra com ele no barco. Ali, Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, eu tenho poder sobre aquilo que te aflige. Eu tenho poder sobre as circunstâncias que se levantam contra você. Eu tenho poder sobre as forças da natureza. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. E no terceiro ambiente que Jesus vai levar Pedro e os discípulos, é exatamente esse contexto que acabamos de ler. Para que a gente possa entender aqui essa história de Mateus capítulo 16. Jesus ele levou Pedro para um verdadeiro caldeirão da idolatria. Onde aconteceu essa história que acabamos de ler? Aconteceu em uma região chamada Cesareia de Filipe. Diga, Cesareia de Filipe. O nome original de Cesareia de Filipe era Panias. Panias
foi um nome dado em homenagem a um deus pagão, um deus grego chamado Pan. Ali, em Cesareia de Filipe, haviam vários templos em homenagem a esse deus grego chamado Pan. E Pan, ele era representado por uma forma um tanto quanto estranha, metade homem e metade bode. Em Panias, que era Cesareia de Filipe, também havia muitos templos dedicados a Zeus. Zeus era um outro deus pagão, um deus grego, um deus da mitologia grega. A história vai contar também que 20 anos antes de Cristo, Herodes o Grande, ele construiu um mega templo em homenagem a César, o imperador romano. Ou seja, esse ambiente que Jesus levou Pedro e os discípulos, era verdadeiramente um caldeirão de idolatria. De um lado, havia templos para deuses da mitologia grega. De outro lado, havia um grande templo em adoração a César, o imperador romano. Nessa região também de Panias, Cesareia de Filipe, havia uma grande caverna, onde essa caverna era chamada de a Porta do Hades. A tradição diz que as pessoas que viviam ali naquela região acreditavam que essa caverna, a Porta do Hades, era a porta que dava acesso ao mundo dos mortos. Muitos homens faziam um sacrifício na porta dessa caverna, na porta do Hades, porque eles acreditavam que era um acesso para o mundo dos mortos. E é nesse ambiente, irmãos, um ambiente de idolatria, um ambiente de misticismo, que Pedro vai ter uma revelação poderosa do Pai acerca de quem Jesus é. Porque primeiro Jesus vai perguntar: que dizem os homens sobre mim? O que os homens pensam sobre quem eu sou? E depois ele vai perguntar: e vocês? O que vocês pensam sobre mim? Qual é o pensamento de vocês sobre a minha identidade? E Pedro vai dizer: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em meio a um ambiente de idolatria, de misticismo, a fé autêntica vai se manifestar. Porque é assim, irmãos, a fé verdadeira, a fé autêntica, ela sempre vai se manifestar em ambientes de trevas. A fé autêntica, ela não se manifesta tão somente em ambientes de tranquilidade, mas sobretudo no campo de guerra, na batalha. A nossa fé, ela nasce verdadeiramente, não é quando tudo está indo bem, mas quando estamos vivendo um tempo de dificuldade. A nossa fé ela é forjada, não é quando a nossa saúde está bem, mas quando nós enfrentamos enfermidade. Porque a fé autêntica, ela sempre vai se sobressair em tempos de dificuldade. Foi nesse ambiente de idolatria, foi nesse ambiente de misticismo, nesse ambiente de trevas, que a fé autêntica de Pedro se revelou. Sabe, irmãos, todo tempo de dificuldade, de provação, é o terreno perfeito para que a sua fé possa se sobressair, para que a sua fé seja forjada, para que uma fé autêntica, uma fé verdadeira venha para fora. É quando estamos passando por uma crise no nosso casamento, é quando a enfermidade nos alcança, é quando o desemprego bate a porta, é quando as coisas não estão indo bem. É nesse momento que você tem a oportunidade de desenvolver uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que se sobressai em meio às dificuldades. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse contexto. E Jesus, irmãos, ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. Vamos caminhar aqui no texto. Versículo 13. Jesus perguntou o seguinte: quem os outros dizem que é o Filho
do homem. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Jesus perguntando para os discípulos acerca da opinião das pessoas, a opinião da multidão, dos homens daquela época sobre ele. Porque muitas vezes nós pensamos assim: eu não devo satisfação para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Não, irmãos, nós precisamos dar testemunho diante dos homens. Jesus, ele queria saber o que a multidão, o que as pessoas falavam dele, a interpretação que tinham acerca da identidade dele. Nós temos muita facilidade para apontar o erro das pessoas, para definir as pessoas, sobretudo com adjetivos. Está na ponta da língua o que nós achamos sobre as pessoas. Olhamos para elas e facilmente identificamos as limitações, os erros e as dificuldades. Mas nós temos muita dificuldade de perguntar para as pessoas: quem sou eu para você? Como que você me vê? Quem sou eu? Nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas decisões, quem sou eu para você? E isso, irmãos, é um ato de humildade. Porque nós só vemos o mal que as pessoas fazem para nós, e muitas vezes temos dificuldade de perguntar para as pessoas quem somos nós para elas. Isso no casamento acontece muito. Temos muita facilidade para identificar os erros do nosso cônjuge. Mas você já parou para perguntar para o seu cônjuge: quem sou eu para você? E na verdade, irmãos, o que importa, sobretudo, não é o que a multidão pensa sobre você. Aqui Jesus está falando sobre um testemunho, mas logo depois, Jesus ele vai perguntar o que os discípulos pensavam acerca dele. Mas observe uma coisa: quando Jesus pergunta o que as pessoas, o que os homens pensam sobre mim, sobre quem eu sou, os homens, eles diziam o seguinte, os discípulos falando, né? Olha, Jesus, alguns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. É interessante, irmãos, a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque tanto João Batista, Elias e Jeremias foram grandes homens de Deus. Sim ou não? Foram grandes homens de Deus. Homens dignos de serem seguidos. João Batista, um exemplo a ser seguido. Jeremias, um exemplo a ser seguido. Elias, um exemplo a ser seguido. Mas somente Jesus era o Salvador a ser adorado. Aqui Jesus, ele começa a estabelecer que existe uma diferença entre a opinião da sociedade, a opinião das pessoas, a opinião do mundo e a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, aqui tem uma lição muito profunda para nós. A nossa fé não pode estar alicerçada na opinião que as pessoas têm sobre Cristo. A nossa fé não pode estar alicerçada na opinião que a mídia tem sobre Cristo. A nossa fé não pode estar alicerçada na opinião que os pensadores pós-modernos têm sobre Cristo. Se você observar, a sociedade da época estava confusa acerca de quem Jesus era, acerca da identidade de Jesus. A nossa fé tem que estar alicerçada, irmãos, na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela quem Cristo é. Diz a Escritura: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus, naquilo que a palavra revela sobre Cristo. E é interessante a gente pensar, por que o povo comparou Jesus com Elias? Malaquias capítulo 4, versículo 5, está escrito: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O povo naquele tempo tinha a expectativa de que Elias viria, mas a interpretação era equivocada. Ele não viria materialmente, fisicamente falando. Essa profecia, ela se cumpre em João Batista, Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17, lá está escrito que João Batista, ele veio no poder e na unção de Elias. Quando João Batista, ele foi levantado pelo Senhor, ele veio para aplainar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor, e ele preparou o caminho do Senhor, debaixo da unção de Elias, da profecia de Elias, do poder da pregação de Elias. O que o texto estava dizendo é o seguinte, que a unção de Elias, novamente viria sobre a terra, e essa unção veio através de João Batista. É por isso que as pessoas compararam Jesus com Elias. E eles compararam também Jesus com Jeremias. Por que eles compararam Jesus com Jeremias? Porque Jeremias, irmãos, ele chorava pelo povo. Ele era um profeta quebrantado. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós identificamos em vários momentos Jesus chorando por Jerusalém. Jerusalém vivendo incredulidade, não recebendo a palavra do Senhor, não recebendo como o Senhor e Salvador. Então, Jesus, ele olha para Jerusalém, e ele se quebranta, ele chora por Jerusalém. E essa é a razão, irmãos, do povo comparar Jesus com Jeremias. Atualmente, Jesus ele é comparado com Buda, com Maomé, com Krishna. Alguns veem Jesus apenas como um exemplo moral, ou o mestre do amor. Irmãos, mas a fé que se baseia na opinião dos outros, na opinião dos filósofos pós-modernos, essa fé é uma fé frágil. Quando nós olhamos para a opinião da sociedade acerca de quem Jesus é, primeira coisa, nós vemos uma confusão moral. Muitos dizem que Jesus foi um bom homem. Mas ouça, não podemos admirar Jesus sem se submeter a Ele. Não podemos reduzir Cristo a um modelo ético e negar a sua divindade. Muitas pessoas olham para Jesus e falam, Ele foi um bom homem. Ele foi o mestre do amor. Irmãos, Jesus não veio à terra apenas para fazer o bem. Ele veio à terra para salvar a humanidade. Ele não foi apenas um bom homem, Ele é o Senhor ao qual nós temos que nos submeter. Há uma confusão moral nos dias de hoje, a qual nós precisamos ter atenção. Segunda coisa, há uma confusão relativista. O mundo pós-moderno diz, todas as religiões levam a Deus, e Jesus é apenas mais uma opção. Todas as religiões levam a Deus. Buda leva a Deus, o Islã leva a Deus, Krishna leva a Deus, Allan Kardec leva a Deus. Só que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus não é mais um caminho, Jesus é o caminho. Ninguém pode se achegar ao Pai se não for por Ele. Há uma confusão relativista nos dias de hoje, só que a nossa fé, irmãos, tem que ser absoluta. A nossa fé não pode estar alicerçada na opinião da multidão. A nossa fé não pode estar alicerçada na opinião da mídia, de filósofos, por mais engajados que sejam nas redes sociais, por mais likes e visualizações que eles tenham, a nossa fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Nesses dias, mais do que nunca, a sua fé precisa estar enraizada, fundamentada, estabelecida sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus. Terceira confusão, a confusão materialista.
Muitos veem Jesus como um milagreiro de conveniência, um mero abridor de portas para realizar os nossos sonhos. Quando na verdade, irmãos, o verdadeiro evangelho não gira em torno do que Deus pode dar, e sim em torno de quem Ele é. Quantos podem dizer amém? O nosso Deus tem prazer em nos abençoar. O pastor Eldo pregou semana passada sobre que Deus se alegra na prosperidade do justo. Quando nós somos abençoados, quando nós avançamos financeiramente, quando conquistamos algo materialmente falando, Deus se alegra, Ele tem alegria na nossa prosperidade. Mas ouça, irmãos, a nossa fé não pode estar alicerçado em um Jesus milagreiro. Ele não é somente aquele que abre portas e que realiza os nossos projetos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. O verdadeiro evangelho não gira em torno do que Ele pode dar, mas sim em torno de quem Ele é. Amém, irmãos? A outra confusão que acontece muito nos dias de hoje é a confusão emocional. Muitas pessoas olham para Jesus apenas como um refúgio emocional, e não como o rei da sua história. Tem pessoas que se aproximam de Jesus apenas para serem curados, sarados, restaurados. Apenas quando as coisas estão indo mal, elas se aproximam de Jesus. Jesus para elas é apenas um ombro amigo. Então ela vem para o culto no final de semana, ela entra no ambiente de adoração, ela ouve a palavra, e ela vem para ser abraçada, para ser acolhida por Jesus, mas nunca verdadeiramente se submete à vontade dEle. Há uma confusão emocional nos dias de hoje, onde as pessoas olham para Jesus apenas como um refúgio emocional, um ombro amigo, quando na verdade precisamos ter uma vida equilibrada entre a graça de Jesus, o amor de Jesus e a reverência ao nome dEle. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu gosto muito do texto, Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, esse texto é o texto mais falado, mais pregado e mais conhecido pelas pessoas. Mas poucas pessoas entendem o que ele está dizendo verdadeiramente. Porque Davi está declarando: o Senhor é o meu pastor. O pastor cuida, mas o Senhor é aquele a quem eu me submeto. Então Davi está dizendo: antes de Deus cuidar de mim, eu tenho que me submeter à presença dEle, à vontade dEle. Porque o Senhor, aquele a quem eu presto conta, Ele cuida de mim. Amém, irmãos? Só que tem pessoas que só querem Deus como o pastor. Aquele que vai cuidar de mim, que vai me abraçar, aquele que vai me abençoar financeiramente, aquele que vai me sarar, aquele que vai olhar para as minhas dificuldades. Só que é o Senhor como o pastor, aquele que cuida. Mas antes dele ser pastor, ele tem que ser o nosso Senhor. E o Senhor requer de nós obediência. O Senhor requer de nós submissão. O Senhor requer de nós uma entrega total. Antes dele ser o seu pastor, aquele que cuida de você, você precisa ter ele como seu Senhor. Porque o Senhor, aquele a quem eu obedeço, aquele a quem eu presto conta, cuida de mim. Quantos creem nisso? Aí Jesus, ele vai se voltar para os discípulos. E ele vai fazer uma pergunta interessante para os discípulos. Primeiro, Jesus queria saber a opinião da multidão acerca dele. E depois ele se volta para os discípulos e pergunta: mas e vocês? O que pensam sobre mim? Quem sou eu para vocês? É aqui, irmãos, que nasce um verdadeiro discípulo. É aqui que a salvação nos alcança. Quando nós temos uma revelação pessoal de quem é Cristo. E quando nós temos uma decisão pessoal acerca de Cristo. E aí, no versículo 15, Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Diga assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos fazer uma exegese desse texto, desse versículo, de forma rápida. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. É a mesma palavra no hebraico para Messias. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Christos, no grego, no aramaico, no hebraico, ele está falando, tu és o Messias. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus, tu és aquele que Israel esperava, o ungido de Deus. Tu és, Jesus, o cumprimento da promessa do Pai. A nossa espera terminou, a nossa busca terminou, porque eu estou diante do Cristo, do Messias profetizado. Eu estou diante do Salvador. Eu estou diante do Rei dos Reis. Essa foi a revelação que Pedro teve. E essa é a revelação que todos nós temos que ter. É aí que nasce um discípulo. É nesse momento que a salvação nos alcança. É quando você, de maneira pessoal e individual, conhece a Cristo. Não pela opinião dos outros, mas pela revelação do Pai ao seu coração. Porque ninguém, irmãos, pode ser salvo se o Pai não revelar Jesus a essa pessoa. Isso não foi obra da busca de Pedro, do esforço de Pedro. Não foi obra da oração e do jejum de Pedro, da pregação eloquente de Pedro, da inteligência natural dele. Isso foi obra da graça de Deus, que revelou a ele quem era Jesus. Porque a salvação, irmãos, não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Salvação não vem por obras, a salvação vem quando a graça do Pai nos alcança. E foi nesse momento que Pedro teve uma revelação acerca de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 16 ele vai falar algo tremendo: tu és o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque qual era o contexto? Cesareia de Filipe era um lugar onde era verdadeiramente um caldeirão de idolatria. Eles estavam ali cercados por deuses mortos, deuses que nada podia fazer pelo povo. Homens que estavam mortos e que eram adorados muitas vezes. E Pedro vai falar: tu és o Filho do Deus vivo. Pedro confessou que servia a um Deus que não estava morto, estava vivo. Irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz proezas, Ele ainda quebra cadeias e grilhões. O nosso Deus é vivo e Ele trabalha a nosso favor. Quantos creem nisso? Pedro então confessa que servia a um Deus vivo. Diante dessa revelação, versículo 17, Jesus vai dizer: então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes da gente fazer uma análise entre essas duas palavras, Pedro e pedra, que é um debate que se estende por séculos na igreja, importa a gente pensar no que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Quantos creem nisso? Irmãos, o final da história nós já sabemos. O inimigo pode se levantar contra nós, mas ele é um derrotado, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Quantos creem nisso? Agora, quando
O texto fala, as portas do inferno, a palavra aqui no grego é Hades. O que é o Hades? O Hades é onde os mortos não salvos estão esperando para o julgamento final. Vamos lembrar? Ali em Cesareia de Filipe havia um lugar que chamava a porta do Hades. Então Jesus está fazendo uma relação. A porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. A igreja é vencedora. A igreja vai triunfar. O inferno não prevalecerá. E esse Hades, irmãos, é onde as pessoas que morreram sem Cristo, elas estão aguardando para o julgamento final. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre o grande julgamento do trono branco. E quem morreu em Cristo Jesus? Onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão num lugar chamado paraíso. Quando o ladrão na cruz, e não é o ladrão da cruz, tá, gente? É ladrão na cruz, ele não roubou a cruz. Que tem pessoas que falam isso, não é o ladrão da cruz, mas ele não roubou a cruz, ele roubou outras coisas, mas a cruz ele não roubou não. É o ladrão na cruz. Quando ele reconhece que Jesus era Senhor, que ele era rei, que ele tinha um reino, ele falou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pessoa que morre em Cristo Jesus, ela não vai para o Hades, ela não vai para esse lugar de tormento esperando o julgamento final, ela vai para o paraíso. E ela vai esperar, aguardar para o dia do julgamento final, que é o julgamento do trono branco. Até pessoas perguntam assim: mas pastor, nós vamos lembrar das coisas quando a gente morrer? Claro que vamos, irmãos, vamos lembrar de tudo. No entanto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais depressão, você não vai ficar mais chateado, você vai lembrar da sua história na terra com alegria, porque você em Cristo Jesus venceu. Quantos podem dizer amém? A memória é o que vai fazer, irmãos, a nossa vitória ser tremenda, ser grandiosa. Eu já vi pastores pregando: não, quando você morre, você não lembra de mais nada que aconteceu aqui na terra. Ô irmão, faz sentido isso. Nós lembraremos de tudo. E nós estaremos alegres, felizes, celebrando a vitória do Cordeiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, o Hades é o lugar onde os mortos em Cristo estão esperando pelo julgamento. Mas os mortos em Cristo, sem Cristo. Espera aí, vamos refazer. Os mortos sem Cristo e os mortos com Cristo estão no paraíso. Versículo 17. Mais uma vez, o texto vai dizer, Jesus falando: também eu lhes digo, 18, que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, existe um debate teológico que se arrasta por séculos acerca dessa edificação sobre a qual Jesus estabeleceu a sua igreja. A igreja católica vai dizer que a pedra pelo qual a igreja foi fundamentada é Pedro. Porque eles pegam exatamente esse texto aqui, ó. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a interpretação da igreja católica é que essa pedra é Pedro. Só que a gente precisa entender aqui o contexto semântico em que essas palavras são liberadas. Porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Pedro, no grego, é Petros. Petros é uma pequena pedra, um fragmento de pedra. É como se fosse uma pedra menor que saiu de uma pedra grande, de um grande rochedo. Pedro é uma pedra pequena. E pedra, que Jesus está falando, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa pedra é Petra. No grego é Petra, que significa uma grande rocha, uma grande pedra. Então Jesus não está falando que iria edificar a sua igreja sobre Petros, mas sobre a Petra. E quem é a Petra? É o próprio Cristo. É daí que vem
um entendimento errado da Igreja Católica de que Pedro foi o primeiro Papa. Irmãos, primeiramente, a Bíblia não traz essa expressão Papa. Pedro nunca foi alguém que liderou a igreja em uma liderança solo. Havia um corpo apostólico, um colégio apostólico que liderava a igreja depois da partida de Jesus. Pedro nunca foi Papa. Essa é uma criação da Igreja Católica para trazer um monopólio da fé para si, para arrogar um monopólio da fé. Você sabe por que Jesus jamais poderia estabelecer a sua igreja sobre Pedro, sobre um homem? Porque Jesus jamais poderia estabelecer a sua igreja sobre um homem que é falível. Se você for observar, alguns versículos depois, Jesus começa a anunciar a sua morte, e que ele deveria padecer muitas coisas. Aí Pedro fala: não, Jesus, de maneira alguma, você não vai morrer não. Aí Jesus fala: arreda de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas do Senhor. Aí a pergunta que fica é: sobre qual Pedro Jesus teria fundamentado a sua igreja? Sobre o Pedro que teve a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ou sobre o Pedro que recebeu uma exortação: arreda de mim, Satanás? A igreja não é fundamentada sobre homens. A igreja não é fundamentada sobre aquilo que é falível, sobre aquilo que é errante. Não é edificado sobre aquilo que é frágil. A igreja é edificada sobre o próprio Cristo. É o que Jesus falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira linha que fala que a Igreja Católica diz que a igreja foi fundamentada sobre Pedro, não tem base bíblica. E tem algumas pessoas que vão dizer que a igreja foi fundamentada sobre a revelação de que Jesus é o Cristo. Eu entendo pelo texto que a igreja foi fundamentada sobre a pedra, que é o próprio Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo. Ou seja, quem é o fundamento da igreja? Quem é a pedra a qual a igreja foi estabelecida, fundamentada? É o próprio Cristo. Não é Pedro. Não é nem a revelação de que ele é o Cristo. É o próprio Cristo. A revelação de que Jesus é o Cristo é importante, mas a igreja está fundamentada sobre o próprio Cristo. Ele é a pedra. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Diga: Jesus é o fundamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos ler até o versículo 6. Chegando-se a ele, aqui é o próprio Pedro falando, tá? Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será envergonhado. Quem é a pedra? Jesus. Diga: Jesus. Diga assim: Pedro não é a pedra. Diga: a revelação não é a pedra. Cristo é a pedra. Ele é a pedra pelo qual a igreja foi fundamentada. E é a pedra pelo qual, irmãos, a nossa fé tem que estar alicerçada, estabelecida. Então observe, irmãos, Pedro ele vai ter uma revelação de quem o Pai é,
de quem Jesus é, quando o Pai revela a Ele. Num tempo onde a adoração a falsos deuses era oferecida, em um ambiente de incredulidade, em um caldeirão de idolatria, é nesse ambiente que Pedro vai ter uma revelação acerca de quem Jesus é. Eu quero profetizar sobre a sua vida, para encerrar essa mensagem. Não importa o tempo de luta, de dor que você está vivendo, esse é o tempo propício para que você receba revelações do céu sobre o seu coração, e você cresça em fé, e você amadureça em fé. Estabeleça a sua fé, igreja, sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é a pedra pelo qual a nossa vida deve ser estabelecida. Quem nele crê, como diz as Escrituras, jamais será envergonhado. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé, em nome de Jesus.